fazendo uma simples mudança num cômodo. Uma coisa é certa, gente, os perrengues existem. Reina Brandini está aqui e vai te mostrar como sobreviver a eles no período de obra. E para falar sobre o assunto, Reina Brandini, nosso querido embaixador, convidou a arquiteta Mônica Cristina. Obrigada que vocês vieram, gente, um prazer. Sara. Bom, fala em obra, já tem um monte de gente com cabelo em pé, porque assusta, não assusta, Reina? Assusta muito. O que Não mais é? acontece de imprevisto, né? Eu sempre falo assim para todos os arquitetos e todos dão o mesmo discurso. Obra é como se fosse um organismo vivo, porque o tanto de surpresa que acontece, né, Mônica? Obra, os acontecimentos se recusam a acontecer. Sempre em no final obra. de obra, principalmente, eles se recusam a acontecer. E qual seria a vantagem de eu ter um arquiteto? Porque eu falo bem a verdade, eu prefiro 1000 vezes ter um arquiteto tocando a obra do que eu tocando a obra. Pelo amor de Deus, gente, é de ficar louco. Eles são pagos pra ficar louco, deixa eles ficarem loucos. Posso falar? A gente economiza. Não acaba economizando? O valor que você paga para o arquiteto hoje, você economiza na tua obra, porque a gente já está acostumado, sabe como lidar com o pedreiro, sabe onde comprar Mais em conta. mais em conta, com um custo melhor, resolvendo os problemas. E às vezes você vai passar alguma coisa para o pedreiro que está na sua cabeça, Tá. mas ele não vai entender. Então você passa, a gente faz o projeto e vai transmitir para ele. Então você vai economizar muito mais tempo. Eu falo assim, quando você não está com um arquiteto na obra, coloca Rivotril na caixa d'água. Ô, gente, adorei esse! Rivotril na caixa d'água, porque obra é problema na certa. Sempre. Por isso que eu falo, chama quem entende, chama o arquiteto. Quais são os principais desafios de uma obra? Execução. A execução de obra, a mão de obra hoje tá muito difícil, né? Então, a gente ter uma equipe com qualidade, a gente conseguir gerenciar essas equipes, porque você chega numa parte da obra que você tá com pedreiro, gesseiro, azulejista, marceneiro, serralheiro, tá tudo ao mesmo tempo. Tá. Aí a pessoa quer tocar essa obra sozinha, cada um faz uma pergunta diferente para ela e ela não sabe. Por mais que ela tenha um projeto ali, tem coisas que a maior parte você tem que resolver na obra, você tem que entender o que está acontecendo Sim. ali, né? Para você poder resolver. E mesmo às vezes a gente, executando obras, tem os acontecimentos. Então, você Mesmo com o arquiteto lá. mesmo com o arquiteto, mas daí o que acontece? Nós que vamos resolver. Então, o Rivotril é na nossa caixa d'água. Deixa isso com eles. Vamos colocando as imagens aí pra gente poder acompanhar um pouquinho e entender quais são esses contratempos. Esses dias, Reina, uma amiga nossa aí falou que numa obra deu um lembra o vendaval que deu em Londrina? Tava montando uma parte lá cheio de vidros. Quebrou todos os vidros. Quebrou. Eu já tive Aconteceu? um muro, a fachada da frente da casa, a empresa instalou o vidro, teve uma tempestade, não estava bem instalado, caiu e quebrou o vidro. Acontece mesmo. Mas e daí? Muito. De quem que é a culpa? Tem que chamar o mediador. Tem que chamar o mediador. Tem que chamar o mediador. Quem que é O o arquiteto mediador? sempre apaga Arquiteto. fogo. Aí, A gente. Mônica sempre apaga fogo, é normal. Não é? A gente tá falando de mediador agora para conflitos. Nesse caso, numa obra que só tem conflito, o mediador é o arquiteto. Para isso que existe o arquiteto. Exatamente. Aí nós vamos ver, a gente vai procurar de quem é a culpa, né? Vai procurar onde que está o erro. Tá. Não é de quem está a culpa, onde está o erro. E nesse caso, ele tinha sido mal instalado. Então, quem pagou foi a empresa de vidro quem pagou. Se talvez não tivesse Né? o arquiteto lá para poder identificar isso, talvez o próprio proprietário teria que Teria que pagar. ter arcado Olha! com essa despesa. Sim. Ô, Reina, você já viu muita coisa escalafobética em obras, assim, problemas? Muito. Tem um vídeo bem legal da Mônica ali sobre, é um caso bem básico da tomada, Da do tomada. fiozinho. O que é da tomada? O Coloca famoso aí. jeitinho brasileiro, Jeitinho né? brasileiro. Que dá assim um jeito. Não Mas o mais faz legal isso em que eu fiquei obra. surpresa, assim, vendo no Instagram da Mônica, é a quantidade de visibilidade. Teve mais de 1 milhão de visibilidade aquele vídeo, mas é algo tão bobo que acontece Todos muito. os dias. Não sei se Ali, está com áudio. Coloca ali. Ô, Rodolfinho, a gente consegue colocar esse vídeo com áudio? Olha só. Coloca aí pra gente ver. Pode colocar na tela cheia, não tem problema não. Eixe, tá em câmera lenta. Tá em câmera lenta, não dá pra ver. Volta pra cá. Ó, gente, o que que eu explico acontece? aquele ali. Sempre problema da parte elétrica, encanamento. Você tem que fazer do jeito certinho. O que que aconteceu nesse caso aqui? No caso da tomada, eu cheguei lá, foi passar a infra das câmeras.
Tá. E já estava tudo previsto, tudo certinho. E o prestador de serviço terceirizou o serviço. Ah. Aí chegou lá, ó, em pé dá pra ver certinho. Ele passou até na caixinha, da caixinha ele levou para debaixo da calha. Aí eu falo para ele, Eduardo, não dá para deixar esse fio assim, essa decoração,zinha aí pra foi mim, decoração dele, ele deixou assim. Ele deixou uma decoração,zinha. É o produto final, um fio aparecendo. Aí, que era só ter furado ali de baixo para cima, tirado o rufo e colocado, né? Mas passou. E assim, é bem na fachada da casa, próximo da porta de entrada. Isso não é algo num lugarzinho onde... Meu Deus do céu. Né? A gente está vendo outros casos aqui. O que é esse caso aqui? Esse caso é a porta de entrada, a porta que divide os ambientes. Se você pegar bem no início do vídeo, cortou para instalar esse trilho, chama trilho macarrão. Tá. Ó, bem pertinho. Pipocou todo o piso e deixou instalado. Lascou todo o piso, é um porcelanato. Esse porcelanato já não tem mais o mesmo lote, tá? Eu cheguei lá na obra, tá pipocado assim. E daí? Vou cortar e vou precisar colocar uma soleira ali de fora a fora. Vou colocar no mesmo granito da casa para eu poder disfarçar esse problema. Mas daí a arquiteta mediadora de quem é a culpa, quem que vai se responsabilizar, porque tem um porcelanato que foi riscado. A empresa que instalou a porta. Já foi conversado, a empresa não era para o instalador ter feito esse friso. Sempre a gente chama a marmoraria para fazer esse friso. Oh, meu Deus. E a pessoa que foi instalar foi adiantar o serviço. Eu vou agilizar aqui rapidinho. Foi agilizar e... Só deu uma estragadinha, viu, gente? Coisa básica. Vai. Menina! Isso, assim, janelas instaladas do lado errado, portas instaladas de ponta cabeça. Não. Forro de madeira ao lado contrário. O quê? Isso, Do lado contrário? Forro de madeira com a face virada ao contrário. Você chegar na obra e tá 70%, 80%. Não. Isso são Acontece. coisas normais numa obra. Mas até piso instalado do lado ao contrário, Piso. já ouvi aqui falar que acontece O piso mesmo. ele tem um segmento, ele tem uma flechinha atrás para você seguir, porque senão depois no final ele não bate o desenho, não bate a instalação. É sempre. Então assim, a gente precisa estar atrás, orientando esse profissional, mostrando para ele, porque por mais... E hoje está saindo muita novidade, muita coisa nova, então precisa estar orientando. Sempre tá. Gente, eu tô rindo, mas é de nervoso, que eu tô me imaginando numa obra. Uma obrinha, eu já fiquei louca, não dei conta. Imagina tocar uma obrona. Não dou conta. Imagina trocar várias ao mesmo tempo. Deixa pra arquiteta mediadora aí. Nós já tivemos caso de bacia sanitária vir entupida da fábrica. Só que tá tudo depois de Peraí, instalar. bacia sanitária, você tá falando de vaso sanitário. De vaso sanitário. Privada. Aham, Patente. Patente. Entupida da fábrica. Só que a gente só descobre a hora que o cliente está morando na casa. Usando. Aham. Né? Não tem? Exato. Então, Sério? é muita coisa. E daí, nesse caso, é ela que... A empresa, a gente mandou tudo, tirou, teve que... Filma, vai, liga pro SAC, vai pra empresa Gente do responsável. céu, não acredito. Então, as pessoas quando constroem, Sara, ela fala, nossa, mas tudo acontece na minha casa. Não, gente, não é, a construção né? civil hoje, ela é assim. Mas sempre né? foi assim. Nós tínhamos profissionais melhores. Eu acho que nós não tínhamos tanta tecnologia em materiais e os profissionais eram melhores, Gente, mas né? que dó, hoje que coisa. tá mais difícil. Então, assim, a importância de você pegar um arquiteto, às vezes a pessoa quer economizar na mão de obra. Eu falo, mão de obra de quem vai construir o sonho não se economiza. Nós vamos economizar num material, nós vamos economizar num acabamento, mas a mão de obra, ela precisa ser boa. Que a mão de obra boa já dá um BOzinho. Agora, Imagina. por isso que as pessoas sofrem tanto na construção. Fala, Reina. E um caso importante assim, a Mônica até é prova disso. Então, normalmente, quando um cliente acaba fazendo uma obra independente por si só, ele decide uma coisa, recebe informação do vizinho de outra coisa, da mãe, da tia de uma coisa. Então, tudo isso ele vai alterando algo que tem na sua cabeça. E quando tem um projeto, segue fielmente, reduz muito o custo de uma obra. Então, essa é a principal diferença, assim, e evita muitos perrengues, porque está tudo muito pensado e etapas de obras até chegar naquela parte final. E os meus clientes, eles já recebem essa informação. Quando você começa a fazer projeto ou quando você começa a construir, vai aparecer vários arquitetos.
pedreiro é arquiteto, o tio é arquiteto, o vizinho é arquiteto. Cada um vem com um palpite diferente e as pessoas acabam absorvendo. Falam, então, vamos, da onde nós começamos, qual que é teu sonho, o que você quer, porque às vezes a pessoa chega e vai falar, mas eu teria colocado essa ilha para cá, para lá. Escuta, mas é você que vai morar na casa? Quantos filhos você tem? Qual que é a tua necessidade? Então isso tem muito... Gente, dando pitaco é o que mais tem. 43-999520380, participa comigo. Olha lá, o Arnoldo mandou o seguinte, Sara, o seguro de obra pode ajudar a resolver situações como essas? Perfeita a sua pergunta. Lembra que eu falei de casos de repente, está começando, está lá na reforma, colocou os vidros, deu um vendaval. E aí? Quem que vai se responsabilizar? Mas os vidros foram colocados certinhos, mas é um vendaval. E aí, a culpa é de quem? Quem que vai pagar pelos vidros? É o proprietário? E aí, nesse caso? O seguro se compensa ter um seguro. Daí compensa ter um seguro. É um seguro que eu faço para a obra. Para a obra, isso. Um seguro que você vai fazer para a obra, mas assim, ele não vai pagar a mão de obra errada, vamos falar. Ele vai pagar intempéries, ele vai... o que acontece muito também quando construções, vai erguer primeiro a parede de alvenaria, depois vai fazer o fechamento de colunas, certo? Vem tempestade e derruba. Já aconteceu isso? Vários. Se você começar a reparar agora em obras pós uma chuvona, onde está se erguendo as paredes, se não já fez o fechamento ali, vai enchendo as colunas, acontece sim. Gente, eu acho que eu não tenho emocional para ser arquiteta. Tocar uma obra, não tenho. Eu ia sentar e ia chorar, por que está acontecendo comigo? Eu não ia dar conta. Reina, não ia. Ouço muitas arquitetas assim às vezes. Jura, Reina? Tem. Você já viu isso? Já choraram pra você? Já, arquiteta muito, é o que mais acontece. No começo eu achava que tudo estava acontecendo. Era só com você. Porque nem todo mundo toca a obra, né? A maioria projeta. Então, até você entender o organismo da obra, realmente... Meu Deus. E é aquela frasezinha, onde os acontecimentos se recusam a acontecer. Só falta aquele pedacinho de piso, mas ele vai lá colocar o outro. Por que não terminou o rejunte Termina aqui? aqui. Não, eles realmente... Daí, na dúvida, tá estressado? Como a gente falou, Rivotril na caixa d'água. Lasqueira. Resolve os nossos problemas. Obrigada. Eu Foi que um prazer.